Olá, gente, desculpem, por causa de falta de sinal de internet, a gente volta a falar aqui da rua Nilson Stein. A gente vai entrevistar agora aqui o coordenador da Defesa Civil, o senhor Fábio Stein. Fábio, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela entrevista. Fábio, a gente vê que essa situação aqui cada vez fica mais crítica, o barro está cedendo, a rua está na iminência de queda. A gente quer saber, assim, o que a Defesa Civil vem tomando de providências em relação a esse problema que se arrasta por bastante tempo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Essa é uma situação que se arrasta desde 2014. Então, o proprietário ele fez uma intervenção aqui no terreno, um corte de terra irregular, tá? Ele foi notificado pelos órgãos ambientais municipais, certo? Depois que foi feito todo esse procedimento, ele foi assim chamado pelo Ministério Público para dar uma resolução nesse problema. Ele não o fez, certo? Recebeu a notificação, tá? E continua assim, o local continua ainda todo assim, todo com risco de queda, tá? De deslizamento. Tá? A nossa situação aqui, a gente faz um trabalho de prevenção e preparação com relação a risco, entendeu? Então os moradores, eles estão sabendo dessa situação, a gente explicou toda a situação. Então tá no órgão público judiciário, certo? O proprietário, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que resolver esse problema, porque senão a rua vai ceder. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Fábio. Digamos que o proprietário não tome qualquer atitude em relação a esse problema que é grave aqui em Marechal Floriano. O que o órgão público pode fazer em relação a isso? Pois não. O órgão público, assim, no caso, a promotoria pública, ela vai tomar uma decisão assim, do proprietário ele apresentar imediatamente uma solução. É o que eles estão fazendo nesses momentos, entendeu? Ele foi notificado várias vezes, a partir de agora ele vai ter que dar uma solução para isso daqui, para resolver o problema dos moradores do entorno. Ou seja, pelo que você está me dizendo, então, houve várias notificações, já está na promotoria pública esse problema e o morador e o dono do terreno não faz nenhuma menção de melhorar essa situação, não é isso? Não, negativo, não fez nenhuma, até essa data, essa hora agora, entendeu? Até esse momento agora. Então, obrigado, Fábio. Daqui a pouco a gente conversa sobre o problema da pedra lá na rua Carlos Randi. Eu vou conversar com a moradora aqui, a Cássia Schroeder, que mora aqui na rua Nilson Stein. Por favor, Cássia, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Cássia, essa situação aqui é de amedrontar qualquer morador, não é isso? Sim. A gente aqui, ultimamente, a gente nem dormindo direito, a gente não tá, porque agora é época de chuva, né? E a tendência é ficar cada vez pior, né? Aqui, desde quando ele que ele cavou, como aqui a nossa região sempre chove muito, então começou já a cair já parte do terreno e só não está caindo mais agora por causa do calçamento, né? Essa rua é calçada e isso está impedindo um pouco da água passar. Mas sempre que dá chuva, sempre cai um pedaço. A escada que a gente utiliza aqui para chegar até o centro, ela está impossibilitada de usar, não tem como mais passar, porque não tem terra mais, não tem sustentação embaixo, né? Pode cair a qualquer momento, então a gente morador, quando a gente tem que ir, a gente passa pelo morro mesmo, porque aqui está impossível. E o medo da gente é que caia, né? E a gente, tem um morador aqui na rua que se cair, ele vai ficar preso em casa, e também a gente tem medo de abalar a estrutura da casa, né? Acontecer de nos prejudicar, a gente ter que sair da nossa casa, enfim, né? Eu assim, tenho muito medo, eu moro com meu esposo, minha sogra mora em cima, né? Nós temos moradores do lado também que já são de idade, todo mundo fica amedrontado aqui. A gente vê aqui pelas imagens, a gente não pode chegar muito, se mover muito, gente, por causa do sinal de internet, que é bem ruim aqui em cima, mas a gente vê aqui pelas imagens ali ao fundo que tem uma demarcação com uma faixa ali com os vergalhões, ali impedindo como se fosse a passagem de algumas pessoas, porque ali já não há mais terra embaixo, não é isso, Cássia? Não tem. Quem foi que fez essa demarcação ali? Então, ali quem fez foi o próprio dono do terreno, né? Ele fez, eu acho que a intenção dele era
Ou seja, ele sabe do problema. Ele sabe que o problema existe. Ele mora em frente ao terreno, então ele vê, ele chega na janela dele, ele se dá de cara com aquilo ali. Ele sabe, ele tá vendo o tamanho do estrago. Ele mesmo fez, mas aquilo ali não adianta nada. Ele não vai impedir de cair, né? Só para lembrar a vocês que nos assistem agora, eu estive aqui no dia 9 de abril de 2019, ou seja, são 7 meses já, gente, com esse problema aqui. Tem moradores dizendo que esse problema aqui se arrasta por anos, entendeu? Agora, só mais uma pergunta, Cássia. Vocês já chegaram a conversar com esse morador a respeito desse problema, de tentar colocar ele a par disso, de ver qual solução que ele poderia tomar? Então, ele parece ser uma pessoa que não quer muito falar sobre o assunto, né? Sempre que ele está ali, outras pessoas também já tentaram pedir para ele fazer, né? Mas ele não tá, parece que muito aí para essa situação, parece que ele não entende a gravidade da situação, né? Parece ser assim, né? Então, a informação que a gente sempre recebe, quando a gente busca uma informação na prefeitura e tudo, é igual o Fábio falou, ele foi notificado já várias vezes e a situação fica por essa mesma, ele não toma atitude, né? Ele só recebe a notificação, né? A prefeitura está cobrando ele, mas ele não faz nada, né? Cara, situação difícil, né, Fábio? Situação bem complicada aqui nos moradores da rua Nilson Stein aqui. Já que o caso foi para a promotoria pública, a reportagem do Montanhas Capixaba vai procurar saber com a promotoria pública qual é o outro passo a ser feito, né? Porque a gente não pode mostrar muito aqui, gente. Vou tentar mostrar para vocês, porque realmente o sinal de internet se perde, mas está tudo desbarrancado, parte da rua está na iminência realmente de cair. A situação aqui não é legal, tá? Eu quero agradecer a Cássia pela sua entrevista, Cássia. Eu espero que tudo se resolva aqui para os moradores aqui de Marechal Floriano. Obrigado pela sua entrevista, Obrigada. Tá? Eu posso fazer um apelo? Por favor. Eu queria pedir só para o dono do terreno, ele dar uma atenção maior, entendeu? A gente está muito preocupado, a gente quer que essa situação se resolva da melhor maneira, né? A gente não quer que caia, a gente não quer que tomar prejuízo, né? Então, para ele, todos os moradores dessa rua e da rua de baixo também, que ele tome uma providência, né? E que não aconteça uma tragédia, né? Não vamos esperar acontecer o pior para depois ver o que pode fazer. Como ele fazer alguma coisa, consertar, né, o que já foi estragado e tudo vai voltar a ser o normal. Então, eu queria muito pedir para ele dar uma atenção melhor, uma atenção maior, porque a gente precisa resolver isso, né? A gente precisa mesmo, porque é a casa da gente, é a vida da gente que está em risco, né? É isso que eu queria pedir. Sem dúvida nenhuma, Cássia. Obrigado pela sua entrevista, obrigado pelo seu apelo aí. Vamos esperar que ele se comova com esse apelo aí. Deixa eu voltar com o Fábio aqui, obrigado. O Fábio, situação realmente complicada aqui na rua Nilson Stein, né? Sim. O apelo foi feito. O que você poderia dizer também para esse cidadão que nos assiste agora, que é dono desse terreno, se pudesse falar alguma coisa para ele, o que você diria agora? A mesmo que disse a moradora, entendeu? Tentar resolver o mais rápido possível a situação. A gente está num período de chuva, um período crítico. As chuvas, elas não estão vindo distribuídas, estão vindo concentradas, entendeu? Então, como elas falaram, assim, observando... Só abrindo parênteses, né, Fábio? Existe mais possibilidade de chuva até quinta e sexta-feira, né? Isso, E assim, tem que ser resolvido. Ou botar um paliativo de lona e depois, quando assim, se cessar esse período, já fazer a intervenção rápida no local, estabilizar o talude, certo? E o que ela falou, né? Trazer a segurança aqui para os moradores aqui, tanto da rua de cima como da rua de baixo. Falando em segurança, alguns moradores lá da rua Carlos Range também entraram em contato com a nossa equipe de reportagem, Fábio, falando a respeito daquela pedra que o portal Montanhas Capixabas também fez uma reportagem, uma pedra, uma rocha gigantesca que também foi escavada, o barro, e ela está assim, aos olhos de um leigo, ela parece estar com risco iminente de deslizamento, de queda, alguma coisa nesse sentido. Os moradores nos ligaram apavorados, pedindo uma
uma resposta da Defesa Civil em relação àquela pedra. Você pode falar também para quem nos assiste a respeito daquela rocha lá da rua Carlos Rand, por gentileza? Sim, essa situação lá já foi dada uma resposta técnica com geólogo e nós mesmos da própria Defesa Civil Municipal. Foi feito um estudo a pedido do Ministério Público, então foi feita toda a situação da rocha e como resolver aquela situação de contenção, de um muro de contenção. Foi passada para o proprietário e ele tem que tomar as medidas. O que aconteceu? Ele tem um tempo para tomar medida, Fábio? Tem, ele tem um certo tempo para tomar medida. Essa situação também está no Ministério Público, você está entendendo? Então foi todo assim, o proprietário é que tem que tomar essas medidas, certo? Então o que os moradores viram lá, eu assim, reconheço a apreensão deles, por quê? Porque não existe uma drenagem lá. Então como eles viram, como é uma rocha, um bloco enorme, a chuva normalmente ela se infiltrou por cima do bloco e nas laterais, entendeu? E parece assim que o bloco vai ter uma movimentação. Mas isso a gente não detectou. O que interessa é fazer essas obras preventivas que a gente entregou ao proprietário e ao Ministério Público. Você me disse aqui em off que você é geógrafo, bom, você fez os estudos lá em relação a essa rocha. Você acha que existe o risco de deslizamento ou não? Veja bem, no que a gente viu lá, não tem ainda não, você está entendendo? A intervenção foi feita, então a gente fez assim as notificações que tinha feito para não evitar um problema maior, mas tem que ser tomadas medidas de contenção, de drenagem da rocha, seguir o que foi escrito dentro do relatório que a gente apresentou, a geóloga da Defesa Civil Estadual, certo? E também o que eu apresentei também. Agora, né, Fábio, imagina a situação dessas pessoas que moram num lugar como esse, vendo uma rocha sendo desbarrancada, ou seja, tendo a sua contenção retirada, é difícil de dormir, de botar a cabeça no travesseiro para dormir, né? Sim, realmente, assim, eles estão assim apreensivos. Eu reconheço que existe apreensão porque a chuva ela vem muito concentrada, entendeu? Mas assim, no momento lá o bloco ele está estável, certo? Porque a parte que cedeu, ela não avançou mais, mas fica essa parte de infiltração e drenagem que não foi feita. Bom, gente, como nós ouvimos aqui, através do coordenador da Defesa Civil, o senhor Fábio Stein, aqui de Marechal Floriano, todas essas obras, todos esses problemas já foram passados tanto para a Prefeitura quanto para o Ministério Público também, já foram feitas as avaliações e agora a gente só depende realmente da boa vontade dos proprietários, pelo que eu entendi, não é não, Fábio? Sim, é isso aí. Então a gente vai atrás do Ministério Público para entender por que dessa morosidade, por que dessa lentidão de se tomar uma providência, porque parecem duas tragédias anunciadas aqui em Marechal Floriano, não é, Fábio? Sim. São coisas que o Fábio vem acompanhando aí, a população fica temorosa, obviamente, não tem outra palavra a não ser isso, porque o risco é iminente, tanto daquela rocha lá da rua Carlos Rand, quanto aqui da obra de desbarrancamento, né, que foi feito aqui, o proprietário desbarrancou um terreno aqui e de uma forma irregular que a rua Nilson Stein está cedendo literalmente. Eu quero agradecer, Fábio, a você pela sua entrevista. Nada. Bastante esclarecedora, e a gente vai buscar mais informações para levar para vocês lá no Ministério Público. Sidney Dalvi, diretamente de Marechal Floriano para montanhascapixabas.com.br.